Olá, curiosos! Hoje exploraremos a história de Anubis, o deus egípcio da mumificação e do além. Descubra como esse antigo deus moldou as crenças e práticas funerárias do Egito. Anubis é uma das divindades mais antigas e veneradas do panteão egípcio, e sua contextualização histórica é crucial para entender seu papel e significado nas crenças e práticas do Antigo Egito. Anubis é um deus cujo culto remonta aos períodos mais antigos da história egípcia, possivelmente já no período pré-dinástico. Inicialmente, ele era o principal deus do além, responsável pela mumificação e pela proteção dos mortos. Sua representação com cabeça de chacal ou cão selvagem possivelmente deriva da observação dos chacais rondando os cemitérios, o que levou os egípcios a associá-lo com os mortos. Durante o Império Médio do Egito, a figura de Osíris começou a ganhar importância e eventualmente assumiu muitas das funções anteriormente atribuídas a Anubis. Isso incluiu o papel de juiz dos mortos. Anubis, então, assumiu um papel mais especializado como protetor das tumbas e guia das almas para o tribunal de Osíris, onde ocorria a pesagem do coração, um teste crucial para a passagem para a vida após a morte. Existem várias versões sobre a origem de Anubis nos textos mitológicos. Uma das histórias mais comuns o identifica como filho de Osíris e Néftis. Néftis, irmã e esposa de Sete, o deus do caos, enganou Osíris disfarçando-se de Ísis, sua esposa legítima, para conceber Anubis. Isso foi motivado pelo desejo de Néftis de ter um filho, já que Sete não tinha interesse na prole. Anubis foi criado por Ísis, que o acolheu e protegeu de Sete, que poderia desejar mal ao filho como uma extensão de sua rivalidade com Osíris. Isso fortaleceu os laços entre Anubis e Ísis, e Anubis ajudou Ísis a reunir e proteger os restos de Osíris após ele ser assassinado e desmembrado por Sete. Apesar de sua origem complexa e às vezes controversa, Anubis era geralmente visto como um deus justo e um guia essencial para os mortos. Ele é frequentemente associado a outros deuses relacionados à morte e à mumificação, como Osíris e Ptah. Essas narrativas destacam não apenas a complexidade das relações familiares entre os deuses egípcios, mas também o papel de Anubis como um elemento central e um protetor no ciclo da vida e da morte. Essas histórias reforçam seu papel de guardião e guia, essencial para a jornada do espírito no mundo do além. Anubis era conhecido como o protetor das tumbas. Ele era considerado o guardião dos mortos, assegurando que seus túmulos permanecessem invioláveis e seguros contra saqueadores. A crença era que Anubis vigiava as necrópolis e punia aqueles que perturbavam o repouso dos falecidos. Anubis também desempenhava o papel de psicopompo, ou seja, o guia das almas dos mortos para o além. Após a morte, Anubis guiava o espírito do falecido do seu túmulo até a sala do julgamento divino, onde o coração seria pesado. Esse papel de guia era vital para assegurar que a alma do defunto encontrasse o caminho correto, evitando que se perdesse ou caísse em armadilhas ao longo da jornada. Durante o ritual, que era parte do julgamento de Osíris, o coração do morto era pesado em uma balança contra a pena de Maat, símbolo da verdade e da justiça. Anubis era o responsável por pesar o coração e assegurar que a balança estivesse precisa. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, o morto poderia prosseguir para o paraíso de Osíris. Se fosse mais pesado, o coração seria devorado por Amit, a devoradora de corações, e a alma seria condenada à aniquilação. Essas funções de Anubis o tornavam central nas crenças religiosas dos egípcios relacionadas à morte e ao além. Sua presença assegurava que o morto fosse protegido, guiado e julgado justamente, refletindo a preocupação egípcia profunda com a moralidade, a morte e a eternidade. Anubis, como guardião,
guia e juiz, era essencial para a segurança e o bem-estar eterno dos mortos. Anubis era considerado o senhor do embalsamamento. Acredita-se que ele tenha introduzido o embalsamamento para preservar o corpo de Osíris, estabelecendo o precedente para a mumificação dos mortos. Os embalsamadores muitas vezes usavam máscaras com a face de Anubis durante os rituais, uma prática que visava evocar o deus para que ele abençoasse o processo e protegesse o defunto. Durante a mumificação, o corpo era lavado, tratado com substâncias para preservação e então envolvido em linho. Anubis era invocado para purificar o corpo antes do início dos rituais. O ritual da abertura da boca, um procedimento realizado para reanimar os sentidos do falecido, era executado sob a proteção de Anubis, garantindo que o morto pudesse respirar, falar e comer no além. Anubis era amplamente adorado por sua conexão com a proteção e a vida após a morte, aspectos que tocavam profundamente a vida dos egípcios comuns. Ele era visto como um protetor direto, não apenas para os faraós, mas também para as pessoas comuns. Sua adoração garantia que eles estivessem seguros no pós-vida, uma preocupação central da religião egípcia. Essa presença multifacetada de Anubis na cultura moderna reflete não só um fascínio contínuo pela mitologia egípcia, mas também a capacidade do deus de ser interpretado de maneiras que ressoam com as preocupações e interesses contemporâneos. Ele continua a ser uma figura que evoca tanto temor quanto admiração, mantendo seu status como um ícone cultural duradouro. Chegamos ao final de mais um vídeo, meus caros. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para manter acesa a chama por conhecimento. Até a próxima!